Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos nos colocar de pé, fazer a leitura da palavra de Deus. Amém? 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, e que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a compreender o seu texto e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que em tudo o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a tua graça nessa manhã. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós vamos dar sequência a essa série de exposições bíblicas na carta do apóstolo Pedro. Era um desejo antigo nosso, né? E nós acreditamos muito na pregação expositiva e nós acreditamos naquilo que nós vamos fazer a partir de agora aqui na igreja, que é a lectio contínua. Ou seja, é um método de pregação. Obrigado. Água natural, né? Bem melhor, né? A lectio contínua, queridos, é um método de pregação que se consiste na proclamação, na exposição ininterrupta do texto bíblico, versículo por versículo, capítulo por capítulo, até expormos todo o livro, ou um determinado livro da Bíblia. E nós escolhemos iniciar essa série de pregações na primeira carta do apóstolo Pedro. E essa série de mensagens, o pastor Bruno iniciou no domingo passado, ele deu o tema, né, de testemunhas do sofrimento e coparticipantes da glória de Deus. No último domingo, os irmãos vão se lembrar que o pastor Bruno, quando inicia essa série, né, ele faz uma introdução muito bonita acerca dessa carta, traz um aspecto geral, a mensagem central dessa carta, já olhando para o final dela, em 1 Pedro 5, 1, e ele faz também uma história, né, uma breve resumida da história do apóstolo Pedro, que é o autor dessa carta. O pastor Bruno fala sobre os estágios da vida de Pedro, Pedro como pescador, Pedro como apóstolo e Pedro como ele se auto-identifica aqui nesse livro como um presbítero. Os irmãos que tiveram acesso essa semana às nossas redes sociais, vimos que nós lançamos um vídeo que falava um pouquinho sobre o contexto da carta do apóstolo Pedro, uma carta que foi
escrita em meio ao sofrimento, em um contexto de perseguição ao cristianismo. O rei Nero põe fogo na cidade de Roma, lança a culpa por isso em cima dos cristãos e inicia ali uma caminhada, uma escalada de perseguição aos cristãos daquela época. É como se a gente olhasse para o tempo de hoje, a gente imaginasse que toda a imprensa da época, toda a mídia, todos os meios de comunicação, o judiciário, todo mundo começava a perseguir um determinado grupo. Aquele grupo foi eleito, então, como culpado de todos os problemas existentes do mundo, e Pedro, experimentando esse sofrimento, essa perseguição, que começa em Roma e vai se espalhando por toda a região, escreve essa carta. Então, esse era o contexto da carta do apóstolo Pedro. Perseguição aos cristãos. Fato interessante que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos voltar bastante ao texto. Mas o interessante que nós lemos ali no versículo 2, do primeiro capítulo, nós vamos observar que Pedro fala sobre salvação. Pedro dá uma pincelada, ele traz uma ideia, ainda que superficial, de como se dá esse processo de salvação. Ele vai dizer, olha, vocês que são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, santificados pelo Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E hoje, o texto que nós lemos, nós vamos entender um pouco desse pensamento de Pedro, nós vamos entender como Pedro estrutura a sua doutrina, a sua teologia de salvação. Pedro traz uma estrutura de salvação, e Pedro estrutura essa salvação a partir de dois pilares que nós vamos refletir nessa manhã, que são os aspectos presentes da salvação e os aspectos futuros dessa salvação. Mas antes de falarmos sobre esses dois pilares, a gente precisa olhar para o texto e trazer um conceito que Pedro nos apresenta acerca dessa salvação. Essa é a nossa introdução. Vamos voltar ao texto. No versículo 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Esse é o conceito de salvação apresentado pelo apóstolo Pedro. Pedro inicia o seu discurso dizendo: bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está bendizendo ao Senhor. Mas por que Pedro está bendizendo ao Senhor? Ele está bendizendo o Senhor porque Ele nos escolheu, no versículo 2, ele está bendizendo ao Senhor porque Deus nos escolheu segundo o seu pré-conhecimento. Pedro está bendizendo ao Senhor por Ele ter nos elegido para a obediência a Cristo. Pedro defende aqui de forma muito clara, querido, a doutrina da eleição. O amor eletivo de Deus ao escolher pecadores, e não apenas escolher pecadores para a salvação, mas por causa da sua misericórdia, o texto fala isso para nós, por causa da sua grande misericórdia, nos regenerar para uma esperança viva. Ou seja, queridos, o que Pedro está dizendo, que o que nos habilita para essa esperança viva é o fato de termos sido previamente escolhidos por Deus. E aqui é importante destacar, queridos, que esse pré-conhecimento, essa pré-ciência,
que Pedro indica aqui não tem um sentido de indicar que Deus apenas sabia de antemão aqueles que iriam crer nele, por isso os escolheu. Não é isso que Pedro fala, porque se de fato acreditássemos nisso, se fosse desse modo em que Deus elege apenas aqueles que ele sabia que responderiam com fé ao chamado do Evangelho, nós estaríamos transferindo completamente o poder da salvação das mãos de Deus para as mãos de homens pecadores. Então percebam, queridos, o argumento de Pedro. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu por meio do seu Filho Jesus, e ele fala, o seu Espírito Santo nos regenera e nos santifica. E nos santifica e nos regenera para o quê? Para uma vida de obediência, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A nossa esperança é Jesus. E se ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. E se Jesus é a nossa esperança, e a nossa esperança está viva, ou melhor, eu queria usar um argumento filosófico, se Jesus é a nossa esperança, e Jesus está vivo, a nossa esperança é viva. É isso que Pedro está dizendo. A nossa esperança é viva porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A salvação é o tema central desse texto de Pedro. E Pedro trata isso de maneira muito clara, ele deixa claro para nós que nós nascemos de novo, e nascemos de novo. O novo nascimento é uma evidência da salvação, e Pedro deixa claro para nós que nós nascemos de novo para o quê? Nascemos de novo para uma esperança viva e para uma herança. Fomos regenerados para uma esperança viva e uma herança, conforme o próprio texto nos diz, que não pode se perder, nem se macular e nem perder o seu valor. Pedro está falando de algo muito grande, queridos. Pedro está falando de algo intangível. Pedro está falando de algo que não pode ser corrompido pelas condições climáticas. Pedro está falando de algo que não pode ser corrompido pela ferrugem, de algo que não pode ser corrompido pelo tempo, pela história, pelo câmbio. Pedro está falando de algo muito valioso. Mas o que é essa esperança viva? O que é essa herança que Pedro fala? O texto sugere para nós que essa esperança e essa herança são sinônimos, devem ser entendidos como sinônimos de uma mesma coisa. Pedro está dizendo para nós que uma esperança viva, e uma esperança é viva porque contém vida, e ela pode nos dar vida, e porque é uma esperança viva, ela cresce e se torna cada vez maior. Pedro nos convida, nesse momento, a olharmos para onde temos depositado a nossa esperança nesse tempo. O tempo destrói a maioria das esperanças desse mundo. Basta fazermos uma breve análise. Quantos de nós, em muitos momentos, não depositaram a sua esperança em políticos? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não depositaram as suas esperanças em empresas, empregos, em bens? Mas com o passar do tempo, viram a sua esperança morrer. Mas para estes que Pedro fala aqui, esse povo que Pedro escreve, ele fala de uma esperança viva, que não morre. E mais do que isso, uma esperança que não pode perecer, uma esperança que não pode macular-se, uma esperança que não pode perder o seu valor. Aonde está a nossa esperança? É a pergunta que devemos nos fazer. Pedro está dizendo para essas pessoas, os escolhidos de Deus, que foram incluídos no testamento de Deus,
E ele descreve essa herança, diferente de qualquer outra coisa que já foi vista, uma herança incorruptível, uma herança que não pode destruir, não pode ser destruída, uma herança sem mácula, uma herança que não pode ser desgastada, uma herança que não pode perder o seu valor. Essa é a herança dos crentes. Essa é a herança dos escolhidos de Deus. Nós fomos regenerados para essa herança. Mas que herança é essa, queridos? Essa esperança, queridos, essa esperança viva, essa herança é a salvação que há somente em Cristo Jesus. Pedro deixa claro que a salvação começa em Deus, quando Ele nos escolhe. A salvação continua em Cristo, quando Ele morre na cruz em nosso lugar. E ela termina no Espírito Santo, quando Ele nos alcança e nos regenera. Perceba, é uma salvação centrada em Deus. Não existe salvação longe de Deus. É isso que Pedro deixa claro. Não existe, não apenas não existe salvação longe de Deus, como não existe outro ser, outro agente, outra pessoa ativa no processo de salvação, senão o próprio Deus. Pedro deixa isso claro. O Deus Trino é o único responsável pela salvação de pecadores como eu e você. Não tem espaço para as nossas obras e nossos méritos. O conceito de salvação apresentado por Pedro demonstra que claramente Deus arquiteta a salvação. Jesus Cristo executa a obra da salvação e o Espírito Santo opera a salvação em nossos corações. Tudo começa e termina em Deus. Deus é o centro de todas as coisas. E Ele escolheu Cristo para revelar o centro, a centralidade de todas as coisas. E isso nos conduz a um aspecto futuro dessa salvação que Pedro trata. Finalzinho do versículo 4 e versículo 5 vai dizer: herança guardada nos céus, para que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Depois que nós conceituamos a ideia de salvação aqui pelo apóstolo Pedro, nós vamos, a partir de agora, entender os dois pilares sobre os quais ele constrói a sua teologia. Pedro estrutura da seguinte forma, e ele começa falando acerca dos aspectos futuros da salvação. E olha que interessante isso, meus irmãos. Mais uma vez, Pedro usa sinônimos para reforçar uma ideia. Ele vai dizer que essa herança que há em Cristo Jesus, a salvação que há em Cristo Jesus, está guardada nos céus para vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Ou seja, essa herança está guardada nos céus e protegida para nós na terra. É isso que Pedro está dizendo. Guardada e protegido até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Pedro cria um paralelo, queridos. Pedro afirma para nós que Deus está guardando em segurança no céu a nossa herança, enquanto nos mantém protegidos aqui na terra para ela. Meus irmãos, nós não podemos olhar para esse texto e não interpretá-lo à luz do seu contexto imediato. E o contexto imediato aqui apresenta, sem dúvida, é o contexto de salvação, da escolha de Deus, da eleição. Pedro está dizendo que esse mesmo Deus que elege um povo, que escolhe pessoas para uma herança, é o mesmo Deus que protege não somente a herança, mas protege esse povo escolhido para a sua herança. Sabe o que Pedro está falando aqui, queridos?
Pedro está nesse momento dizendo para nós que não existe essa ideia de que muitos têm de que o crente pode perder a sua salvação. Isso não existe, queridos. Não tem como perdermos a nossa salvação por duas razões, queridos. A primeira razão do porquê o crente não pode perder a salvação é pelo fato de nunca ter sido nós a conquistá-la. A segunda razão pelo qual os crentes não podem perder a salvação e devem rejeitar essa ideia de perda de salvação, queridos. A segunda razão é porque o texto deixa claro para nós que o mesmo Deus que nos escolheu para essa herança é o mesmo Deus que não apenas guarda essa herança para nós, mas nos protege o seu povo para essa herança. Se nós acreditamos que perdemos a salvação, nós não acreditamos que Deus protege o seu povo. E se Deus não protege o seu povo, Deus é um Deus fraco. Crente não perde salvação, eleito de Deus não perde salvação, porque é Deus quem guarda, é Deus que protege. Quem assegura a nossa salvação é Cristo, queridos. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos. Pararmos de viver nesse semi-catolicismo, onde Deus salva, mas eu tenho que fazer a minha parte. Onde Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Deus só age naquilo que eu não posso. Precisamos crescer, meus irmãos. Não tem absolutamente nada que possa nos fazer conquistar, ou assegurar, ou proteger, ou guardar a nossa salvação. Quem assegura a nossa salvação é Cristo. Ele nos guarda. Nada daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ou tem a capacidade de mudar a nossa condição de justificados diante de Deus. Essa ideia que muitos de nós às vezes têm, de que eu vou à igreja esse domingo, porque eu tenho que tomar a ceia esse mês, porque eu vou até ler a Bíblia aqui rapidinho, para no final dizer, olha como eu sou bom. Eu estou aqui todo domingo, até quarta-feira eu venho. Essa semana eu li a Bíblia 2 vezes. Não briguei com ninguém no trabalho. Não me estressei no trânsito. Olha como eu sou bom, dei meu dízimo certinho. Porque senão um devorador vai tomar tudo. Para de se enganar, querido. Não é aquilo que a gente faz, quem garante a nossa salvação é Cristo. E ainda bem, porque se dependesse da gente, não ia ter salvação para ninguém. Quem nos salva é Deus, quem nos regenera é Deus, quem nos guarda é Deus. E guardar aqui no texto, queridos, não é meramente no sentido de Deus vai nos dar livramentos no trânsito, nos guardar da inveja do outro, do mal olhado. Tem crente que acredita nisso, nessa baboseira de que fulano tem inveja de mim. Fulano quer me derrubar, quer puxar meu tapete no trabalho. Quem me guarda não dorme. Não é? Para, gente. Pedro está falando aqui de guardar a nossa salvação. Ele está dizendo para nós, olha, não importa o quão ruim e difícil seja a nossa vida, não importam as circunstâncias, não importa o tamanho do nosso pecado, o sangue de Jesus é maior do que todo pecado. Não importa o nosso fracasso, não importa, nada disso importa. Se estamos em Cristo, se fomos eleitos por Ele, podemos ficar tranquilos, porque a nossa salvação está garantida. Nossa salvação não depende
das nossas circunstâncias presentes. Ela já foi realizada em Cristo na cruz. Da mesma forma, queridos, a nossa herança futura não depende das nossas circunstâncias presentes. Em Cristo, ela já está assegurada. O aspecto futuro da nossa salvação é a nossa herança guardada e protegida, não por nós mesmos, mas pelo próprio Deus que nos salvou. O segundo aspecto, o segundo pilar que Pedro constrói a sua teologia, diz respeito ao aspecto presente da salvação. Versículo 6 até o versículo 9 vai dizer assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele, o exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse último pilar diz respeito à estrutura da salvação, se manifesta nos aspectos presentes dessa salvação para nós. Pedro começa dizendo: nisso vocês exultam. Nisso o quê, queridos? O que Pedro está falando desde o início? Pedro está se referindo a tudo que foi dito antes. Pedro faz uma síntese. Ele está se referindo à salvação mencionada anteriormente. E dizendo para aquelas pessoas, para exultarem, para louvarem a Deus. Mesmo que nesse momento aquelas pessoas estivessem entristecidas pela perseguição, por algum tipo de provação. Lembra o contexto da carta? Perseguição aos cristãos. Pedro estava escrevendo para um povo que estava experimentando uma forte perseguição. E ele está dizendo a esse povo: exultem ao Senhor, louvem a Deus, mesmo que agora vocês estejam entristecidos por uma provação. Se alegrem no Senhor. É isso que Pedro está dizendo. E a razão para essa alegria, queridos, se dá pelo fato de saber que a fé que eles têm, Pedro escrevendo aquelas pessoas, a razão dessa alegria se dá no fato de saber que essa fé que vocês têm em Cristo Jesus está sendo provada. E que essa provação mostrará a autenticidade da sua fé, mostrará a verdade da sua fé, se a sua fé é genuína. E essa comprovação de autenticidade da fé resultará em quê? Pedro vai dizer: louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. No versículo 8, Pedro vai dizer que vocês o amam mesmo não tendo o visto. Mesmo sem vê-lo, vocês creem nele. Mais uma vez, Pedro faz um paralelo. Pedro está dizendo: se o amamos, cremos nele. Se cremos nele, é porque o amamos. É uma declaração de quem depende ativamente de Jesus e reconhece a sua condição. Depende de Jesus em todos os momentos, principalmente nos momentos de sofrimento, de provação, de perseguição. É uma declaração de alguém que entendeu a necessidade que tem de Jesus Cristo. É uma declaração de quem entendeu a necessidade de confiar em Deus. Aquelas pessoas não tinham recursos. Aquelas pessoas, elas não tinham nenhuma outra alternativa a não ser confiar ativamente em Deus, diante da provação que estavam enfrentando. E o resultado dessa confiança ativa, Pedro vai dizer que é a alegria.
O resultado é exultar com alegria indizível e gloriosa. É em meio à provação louvar a Deus com alegria indizível e alegria gloriosa. Queridos, a alegria em meio à provação nem sempre é uma experiência de todos os crentes. Mas o que o texto diz é que os crentes que amam a Jesus Cristo e depositam a sua confiança nele em meio às provações, esse crente tem alegria. É isso que Pedro está dizendo. Quem não tem alegria na adversidade é porque não tem uma confiança ativa em Jesus Cristo. E nós precisamos sondar os nossos corações. Precisamos sondar se diante do momento de provação temos tido alegria de saber que a nossa fé está sendo provada. De saber que a nossa fé está sendo comprovada. Se em meio às provações da nossa vida nós nos desesperamos, se em meio às provações da nossa vida nós surtamos, nós abandonamos a Deus, abandonamos a igreja, deixamos de congregar, nós perdemos o controle. Queridos, sonde o seu coração nessa manhã. Isso é uma demonstração de que você, de que eu, não temos uma confiança ativa em Jesus Cristo. E Pedro fala que quem tem confiança ativa em Jesus, é uma característica daqueles que o amam, daqueles que creem nele. E Pedro fecha no versículo 9 dizendo o seguinte: tudo isso, essa salvação, essa herança futura e os sofrimentos presentes, servem para quê? Servem para nos fazer alcançar o alvo da nossa fé. Versículo 9. O resultado final da nossa fé, queridos, é a salvação e não a certeza de que Deus pode mudar as circunstâncias da nossa vida hoje. O alvo final da nossa fé é a nossa herança, a salvação que há em Cristo Jesus, e não a certeza de que Deus pode mudar o cenário da nossa vida hoje. O alvo da nossa fé não é olhar para as nossas adversidades, não é olhar para os nossos problemas, não é olhar para as nossas provações e ter a convicção de que Deus de alguma forma vai mudar o cenário ao nosso favor. Queridos, se você tem esse tipo de fé, você está depositando a sua fé no lugar errado. O alvo da nossa fé é a herança que há em Cristo Jesus. Ainda que a nossa vida seja repleta de provações, ainda que a nossa vida seja repleta de adversidades, a nossa fé, o alvo da nossa fé está apontado para Cristo Jesus. O aspecto presente da nossa salvação, queridos, é a fé em Cristo Jesus. Uma fé provada e que comprove a sua autenticidade. Uma fé que confia ativamente em Jesus. Uma fé que resulta em louvor, honra e glória em Jesus. Uma fé cujo alvo não é nada além do que a salvação que há somente em Cristo Jesus. A fé em Jesus. E diante dessa construção do pensamento de Pedro, diante dessa verdade do texto, eu quero fazer 3 aplicações para nós nessa manhã, queridos. A primeira aplicação é o fato de que Deus nos salvou. A mensagem central desse trecho que nós lemos do apóstolo Pedro deixa claro para nós que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Desde a eleição até a regeneração e a preservação do crente, é Deus agindo em favor de pecadores. Essa salvação não é alcançada por nossos próprios méritos.
não é alcançada por nossas obras, mas é uma expressão do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus na cruz por nós. E, portanto, a aplicação direta é que devemos reconhecer, queridos, humildemente, que a nossa salvação é totalmente obra de Deus. E não há espaço para arrogância ou mérito próprio. Não há motivos, razões para que nós nos sintamos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não há motivos, razões para tratarmos de maneira diferente aqueles que estamos lá fora, aqueles que estão lá fora. A salvação é obra exclusiva de Deus. Não foi por mérito algum nosso. Isso tira de nós toda a vaidade. Isso tira de nós todo orgulho. Isso derruba o nosso ego. Saber que não tinha nada em nós que pudesse fazer com que Ele nos olhasse e nos escolhesse para sermos salvos. Devemos glorificar a Deus por sua graça salvadora e nos alegrarmos na certeza da salvação que há em Cristo Jesus. A segunda aplicação para nós nessa manhã, é que se nós estamos em Cristo, podemos descansar. O texto enfatiza, deixa claro para nós que a nossa herança está segura e guardada nos céus. Não precisamos correr atrás de bênçãos. Não precisamos correr atrás de pedras na coroa. Não é uma corrida para ver quem tem a melhor casa no céu. Não é uma corrida para ver quem mora na melhor área, na zona nobre do céu. Não é uma corrida, queridos. A nossa herança está segura e guardada nos céus, independentemente das circunstâncias terrenas. Isso significa, queridos, que como crentes, nós podemos descansar na segurança da salvação que Deus nos concedeu em Cristo. Não precisamos viver ansiosos ou preocupados com a possibilidade de perdermos a nossa salvação, porque quem mantém, quem assegura, quem controla a nossa salvação é o próprio Deus. A aplicação é que nós devemos cultivar uma segurança, uma confiança tranquila e firme em Deus, sabendo que a nossa salvação está garantida, não por causa de nós, mas porque Ele nos prometeu. A terceira e última aplicação. Se nós, de fato, amamos a Cristo, nós precisamos confiar ativamente nele. A fé em Cristo, queridos, ela não é apenas uma crença intelectual, um compilado de conhecimento, de informações, de ideias, mas a nossa fé, a crença cristã, ela precisa de uma confiança ativa. E essa confiança ativa que se manifesta por meio das provações e das dificuldades da nossa vida. Pedro destaca, queridos, que a verdadeira fé é provada pelo fogo das adversidades. E uma vez provada pelas adversidades, essa fé comprovadamente genuína, autêntica, verdadeira, resulta em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. Portanto, queridos, se verdadeiramente amamos a Cristo, devemos confiar nele ativamente em todas as circunstâncias da nossa vida, mantendo a nossa fé firme diante das adversidades. E essa confiança, essa fé ativa, essa fé reflete não apenas o amor de Deus por nós, mas nos conduz a uma alegria indizível e gloriosa, independentemente das circunstâncias. A nossa fé precisa resultar
não em lamento, não em murmuração, mas em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. O texto destaca, para nós concluirmos, queridos, a natureza completa e soberana da salvação concedida por Deus. Uma salvação que começa com uma eleição, passa pela segurança presente e nos conduz a uma esperança futura. Uma salvação iniciada por Deus, uma salvação mantida por Deus e uma salvação para a glória de Deus. Fomos salvos por Deus, somos seguros por Deus e salvos para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. E isso tira de nós todo o mérito. Tira de nós toda a arrogância, toda a prepotência. E nos dá um coração humilde diante do Senhor. E nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que se há alguém aqui que ainda não descansa nessa verdade, Senhor, enche esse coração. Visita esse coração nessa manhã, que ele possa ser alcançado por sua graça e que ele possa descansar na verdade de que a salvação vem de Deus, é mantida por Deus e é para a glória de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. E Deus revela o seu amor por meio de Cristo Jesus na cruz. Que seja uma verdade em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Deus. Amém.